animado hoje. Só em poder levantar, ter a oportunidade de trabalhar, de estar aqui com vocês, claro que não, vou ficar de tá maluco, meu Deus. E aí, você vai ter uma diferença. Não, aqui não. Aqui eu não consegui pegar, não. Você vai ter. Aí depois só coloca o salva-mais. Eu não tiro o pé do secar. Só tiro o pé do secar no final do ano, galera. Que é quando todo mundo para. É sério, não costumo tirar pé, não. Uma vez por ano. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tira Uma vez por ano eu tiro no final de semana para poder viajar. E vocês já tiveram esse ano, no ano passado, no fim. Então eu posso falar para vocês esse ano, que vocês com certeza não vai ser até lá. Já a turma de vocês, se não me engano, acaba em que mesmo? final de março. Agora, março. Então vamos lá então, meus. Página 8. Não vai falar sociedade anônima, professor? Oi, já falei? Falando de Estado. Né? Não falei sobre sociedade anônima, não. Mas não. Se eu falei sobre e-mail, eu falei sobre sociedade anônima. Não. Não. Falei para você para olhar. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu falei o que na última aula exata? Alguém que anotou isso? Eu cheguei a mencionar sobre sociedade anônima. Falei? Beleza. Eu anotei aqui sobre sociedade de Estado. Oi? Tipo de organização, sociedade limitada, anônima. Então, beleza, então. Vamos embora, então. Página 8. Conceito da contabilidade. Meus, eu posso explicar um negócio para vocês que não está dentro do cronograma do livro de vocês, mas é a área de contabilidade? É uma coisa que eu acho que faz mais sentido para vocês hoje. É exatamente o Simples Nacional, galera. Simples Nacional. Dando continuidade na aula, na página 7. Eu cheguei a mencionar semana passada, mas eu não me aprofundei muito bem. O que é que acontece, meus? Vamos lá. O Simples Nacional, as empresas optantes pelo Simples Nacional, ela pode ser uma empresa limitada, tá? Eu falei semana passada. E o que acontece? Pode ser empresa individual também. Não tem problema nenhum. Quando eu falo aqui sobre o Simples Nacional, é simplesmente a maneira que vai ser tributado o faturamento dessa empresa. Tá? O Simples Nacional, ele pode ter 3 tipos de empresas. Primeiro aqui, ó. No meio. Microempreendedor individual. Eu tenho o ME, microempreendedor. E eu tenho o EPP. Agora o EPP, vou ficar devendo que eu não lembro de cabeça, não. Tá? Aí, meus, o que acontece? Qual é a diferença de cada um aqui? É a maneira, mesmo, simplesmente do faturamento. Tá? Olha, empresas do meio, ele só pode faturar, no máximo, R$81 mil. Tá? Ele só pode faturar 81 mil. E aí, é o seguinte, todos os 3 aqui, a tributação vai ser paga através de um documento chamado de DAS, documento de arrecadação do Simples. Tá? O MEI é o menor valor que tem, é um valor único que eu pago pela atividade que eu produzo, que eu trabalho. Um exemplo, vai estar em torno aí hoje de, se eu não me engano, acho que R$81, acho que 86. Deixa eu pegar aqui. Melhor.
Isso aí, no máximo R$ 87,00. Então, eu vou pagar aí no máximo, vamos lá menos. Eu vou pagar no máximo aqui R$ 87,00 aqui de imposto, tá? Esse imposto do Simples Nacional do MEI, olha, uma parte ele vai para o federal, uma parte vai para o estado e outra parte fica para o município, tá? A maior parte vai para o federal, que é o INSS, tá? É o INSS. Isso significa o quê? Que todo meio que tem o CNPJ aberto, MEI, ele está garantido pelo benefício do INSS, se ele precisar em algum momento, tá? Outra parte vai para o Estado, que é pelo ICMS, tá? Que é o imposto de mercadoria, de circulação de mercadoria, vai estar em torno de R$ 1,00, tá? Então, R$ 1,00. Valor único aqui para o MEI. E o outro imposto, que é municipal, chamado de ISS, Imposto sobre Serviço. É um valor de R$ 5,00 fixo, tá? Então, esses valores eu pago em uma única DAS, e aí depois a Receita Federal faz o quê? A distribuição para os municípios, tá? O município e para o estado, ele manda o dinheiro para cada um deles lá. Beleza? Tranquilo? Depois, eu tenho o ME. O ME nos pode faturar até 360 mil, tá? Então, até 360 mil mesmo, a empresa ela pode ser ME. Ah, Gerson, qual é a diferença, então, ali, tirando o faturamento? É também o imposto, tá? Porque aqui já não é um valor fixo, é um valor em cima do seu faturamento. Vamos supor, se a pessoa ganhar R$ 1.000, eu vou pagar imposto em cima de R$ 1.000. Se a pessoa ganha R$ 10.000 por mês, eu vou pagar em cima dos R$ 10.000. Beleza? Tranquilo? Aí, qual é o percentual? Vai variar entre 4,5% até 15%. Vai depender também do seu faturamento. Se você faturar até 180 mil, a pessoa vai pagar o menor imposto, que é 4,5%. Passou de 180 mil, vai para 6%. E aí vai alterando de acordo com o faturamento da empresa. Tá? E aí, tem algumas atividades, alguns sinais que já vai diretamente para os 15%. Por quê, mesmo? O Simples Nacional, para ML e para EPP, ele tem uma tabela, tá? Vai de 1 a 5 a tabela. A empresa, tabelas do grupo 1, vai ter uma atividade ali. No grupo 2, vai ter outra atividade. 3, outra atividade. 4, outra atividade. E 5, outra atividade. Esse grupo simples é exatamente o quê? Aquelas pessoas que têm uma... Como é que eu posso falar? Vou dar exemplo melhor. Um exemplo, um advogado. O advogado, quando abre uma empresa do Simples Nacional, ele já vai ter que entrar já no grupo 5. Aí ele vai pagar 15% do seu faturamento dele. Contador, fisioterapeuta, então médico. Então, são profissionais já com qualidade de ensino superior, tá, amigos? E aí, outra diferença de MEI para o ME é o quê? No MEI, eu não preciso de contador. Eu mesmo posso fazer todo o processo que tem que ser feito no MEI. Já o ME, não. O ME tem que ter um contador. Tá? Aí, além do imposto, além do DAS que a empresa tem que pagar, também tem que pagar também os honorários do contador. E aí, isso é mensal, tá? Aí pode variar a questão dos valores. Tá bom? Então, tem essa grande despesa aí, tá mesmo? Ah, Gerson, isso é bom ou ruim? Isso depende muito. Por quê? Já teve caso aí, um exemplo de uma amiga minha, eu sei porque ela me contou depois, tá mesmo? Ela tinha um contador, do qual ela pagava 6%. 6% do valor dos impostos. Aí ela trocou de contabilidade. Aí, o novo contador percebeu que ela estava pagando a mais. Que ela não precisava pagar 6%. Ela precisava só pagar 4,5%. Aí, foi uma boa,
essa troca aí da contabilidade dela. Você entendeu? Beleza mesmo? Então, o contador ele serve para isso, para poder auxiliar as empresas nesses momentos aí de tributações. Tá? Beleza? E aí nós vamos para a empresa do FP, que é 4,6 bilhões. Então, empresas que faturam até esse aí pode ser FP. Tá bom? Aí vem a mesma coisa. Eu vou pagar imposto sobre o meu faturamento. Eu tenho que ter um contador para poder fazer os processos legais. Eu tenho que fazer contabilização, tenho que fazer fiscal. Se eu tiver funcionário, tenho que fazer a folha de pagamento. Entende? Então, eu tenho todo esse custo aí. Tá? Então, o Simples Nacional é isso aí, meninos. Tá? Por que eu falei sobre o Simples Nacional? Porque é uma... Primeiro, está subindo muito, tá? Tá crescendo muito, melhor dizendo. Está crescendo muito a abertura de empresas, tá? E tem muitas empresas mesmo que estão sendo migradas do MEI, do ME. E aí eu acho legal todos nós sabermos dessas informações sobre isso. Olha, semana passada, eu peguei um caso, agora mesmo, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu estou com uma empresa também de contabilidade, de algumas empresas. Essa semana passada, eu peguei um caso de um cliente, ele me procurou, ele abriu uma empresa, eu lembro até a data, exatamente no dia 26 de janeiro de 2024. E aí, meus, o que acontece? Eu não sei, tá? Quem abriu essa empresa para ele. Não sei, não entrei muito no mérito e tal, mas abriu como MEI. Só porque aí, o que acontece? Até 2023, meninos, podia, o KNAI que ele escolheu para poder trabalhar, a empresa dele podia ser MEI. Só porque quando migrou de 2023 para 2024, a função, o KNAI dele não poderia ser mais MEI. E a pessoa que abriu para ele não prestou atenção nisso. E aí, o que aconteceu? Ele foi automaticamente menos excluído do MEI e passou para a ME. Olha que o faturamento dele não chega, acho que não chega a ser nem 60 mil por ano. Então, dentro do faturamento, ele poderia ser MEI. Só porque ele foi excluído do MEI por causa do KNAI dele, da atividade que ele trabalha. E aí, meu amigo, ele está perdido. Todo o faturamento dele nesses 2 anos, 2024 e 2025, vai ser tributado pelo ML. Entendeu? Ah, Gerson, o que isso significa? Significa mesmo que ele vai ter que pagar imposto desde janeiro de 2024. Esse é o faturamento dele. Se eu não me engano, dá 4,5%. Já separei todas as notas, já separei tudo. Segunda-feira agora eu tenho até uma reunião presencial, no qual eu vou apresentar tudo isso, toda a dívida dele, em média, que ele vai ter, para ele saber o que ele vai ter que fazer daqui para frente. Então, assim, essa é a importância muito das vezes do profissional. Às vezes ele não quis pagar um profissional para poder orientar ele lá no início, do qual deixou ele meio enrolado financeiramente agora. Beleza, mesmo? Tranquilo? Então, tá, então. Agora, realmente, página 8. Tá? Conceito da contabilidade. Alguém poderia ler para mim conceito de contabilidade? O primeiro e o segundo parágrafo. A contabilidade, pelo seu conjunto de princípios, normas e procedimentos próprios, é uma ciência que tem o objetivo de a situação patrimonial das pessoas e suas situações. Diversos são os conceitos apresentados como destacantes. É a ciência que estuda o patrimônio das entidades mediante pedido, a de demonstração expositiva
sobre o resultado econômico, política e gestão da riqueza. Obrigado, Naneta. Vamos lá, mesmo. Isso significa o quê? Repara só, qual é o conceito da contabilidade? O conceito mesmo, tem vários conceitos, mas o mais que nós utilizamos é esse conceito aí, que a contabilidade mesmo nada mais é do que o ser que vai fazer a análise, tá? Os registros necessários, diários, para poder fazer o acompanhamento do crescimento ou não de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Tá? Então, a contabilidade ele tem esse papel, tá? De fazer esse controle aí, né? Saber se a empresa está evoluindo ou não. Tá? O que acontece, mesmo? A contabilidade, antigamente, ela tinha um grande problema aí. Qual era o problema? O nosso setor, ele era responsável somente para registrar as informações e gerar depois documentos. Tá? Um exemplo, eu fazia todo o registro, entrava uma mercadoria, fazia o registro, eu comprava uma mercadoria, fazia o registro, eu vendia a mercadoria, fazia o registro, acontecia uma coisa, eu fazia o registro, depois, em algum determinado momento, eu gerava um relatório e passava isso para a diretoria e vida de série. Tá? Chegava no final do ano, eu fazia o fechamento do balanço patrimonial da empresa, fazia todo o processo e vida que continuava. Okay? Esse era um papel, né, da contabilidade. Era um papel de figurante. Tá? Era um papel do qual não tinha protagonismo nenhum a parte do departamento de escolha, a parte da contabilidade. Só que, com o passar do tempo mesmo, as pessoas eles vão evoluindo, né? Eles vão mudando os questões. E aí foi chegando num momento que os contadores chegaram e falaram assim, peraí, se as minhas informações são importantes para a tomada de decisões, por que eu não tenho que participar das tomadas de decisões? E aí, de um tempo para cá, foi mudando esse conceito de eu simplesmente fazer esse registro, fazer essa análise e gerar os documentos e simplesmente pegar na mão das pessoas. Agora, como é que está funcionando? Está funcionando da seguinte maneira. Além disso que eu falei com vocês, nós estamos saindo da figuração e sendo protagonistas das empresas. Tá? Quando vamos tomar decisões, mesmo, a contabilidade ela é convidada hoje para participar, para poder, além de fazer tudo isso, passar a análise da contabilidade das empresas para que eles possam tomar a melhor decisão. Então, hoje as empresas elas estão tendo uma contabilidade mais ativa no dia a dia. A contabilidade, hoje, faz o verdadeiro papel dela. Tá? Ajudar as empresas na tomada de decisões. Então, isso é um grande avanço para o nosso setor. Isso mesmo, querendo ou não, é um grande avanço para o nosso setor. Por quê? Porque o nosso setor agora está em atividade. Então, aconteceu o quê? Esse grande protagonismo aí dentro da contabilidade dentro das empresas. Entende mesmo? Então, hoje as empresas elas estão com o seu setor contábil muito mais ativo. Entende? Vamos supor, como eu falei com vocês, uma contabilidade não via uma coisa crucial. Pagava imposto em cima de 6%. Hoje, veio uma nova contabilidade e viu que realmente estava tendo um equívoco ali, que na realidade tinha que pagar 4,5%. Querendo ou não, menos, aí tivemos aí 1,5% aí, né, ganho para essa empresa, para a empresa da minha amiga lá. Então, ela está hoje, querendo ou não, pagando menos imposto do que antigamente. Entende? Imagine se essa nova empresa, essa nova contabilidade simplesmente pegasse, não analisasse, né, simplesmente só continuasse fazendo o que estava sendo feito. Entende, meus? Então, hoje, querendo ou não, a contabilidade hoje está com esse papel muito importante hoje dentro das empresas. Ok? Beleza, meus? Aí, vamos lá. Olha, a representação
A representação de uma empresa, menos, ela está dentro desse esquema aqui, ó. O patrimônio da empresa mesmo, ele é dividido em ativo e passivo, ok? Isso significa o quê, mesmo? Ativo são todos os bens da empresa, tá? Tudo que é dela, tá? Passivo é toda a despesa, é toda a dívida da empresa, ok? E aí mesmo, dentro do meu balanço patrimonial, eu tenho o meu ativo, eu tenho o meu passivo. Dentro do ativo, eu tenho bens mais direitos. Dentro da parte aqui do meu passivo, eu tenho obrigações. O que isso significa, mesmo? Significa o seguinte, que o balanço patrimonial da empresa, que o patrimônio de uma empresa, ele é dividido nessa situação. Bens. O que seria o bens? É tudo que é da empresa, tá? E estar com ela, tá? Vamos supor, a televisão que está ali na frente, é do CK? Está com ela. Está lá na dependência dela? Então, bem. Essas mesas aqui, essas cadeiras, também do CK? Está com ela? Sim. Vamos lá. O computador é do CK? Está com eles? Sim. Também. Beleza? Tranquilo? Então, tá, então. O que é direito? Direito é do CK, mas não está com eles. Dá um exemplo. Vamos lá. Todo mundo sabe aqui que vocês têm um contrato com o CK. Ok? Tranquilo. Eu acho que a mensalidade de vocês é todo dia 10, não é isso? Oi? E todo mundo no dia 10. Né? O que significa isso, meu? Todo mundo no dia 10. Lá no seu nome. Todo mundo no dia 10. Vamos lá. Mensalidade de janeiro vocês já pagaram. Espera. Já pagou meu pagamento? Só que eu tenho que pagar agora com fevereiro. Fevereiro, vocês já pagaram? Não. A maioria não. A pergunta essa mensalidade é do CK? Esse é o contrato que eles falam todo dia 10 você tem que pagar. Está com o CK esse dinheiro? Não. A maioria dos casos aqui não. Ele tem direito a receber esse dinheiro, mas não está com eles. Isso significa o quê? Que é um direito. Então, quando eu falo sobre direito, é da empresa, mas é da com ela. Entende? É um direito que ela tem a receber, mas não está com ela no momento. Tá? Então, essa é a parte do ativo. Isso é a parte do patrimônio da empresa. Obrigações. O que é obrigações? São todas as despesas do CK. É toda a dívida do CK. Entende? Vamos supor. Energia, é uma obrigação, o CK tem que pagar. Água, é uma obrigação, o CK tem que pagar. Aluguel, é uma obrigação, o CK tem que pagar. Impostos, é uma obrigação, o CK tem que pagar. O empréstimo, se acaso algum dia eles fizeram, é uma obrigação, eles têm que pagar. O salário de todos os funcionários é uma obrigação, eles têm que pagar. Principalmente o professor Gerson, pagar o salário dele. Ok? Então, menos, as obrigações, ela é exatamente todas as despesas que o CK tem. Tá? Inclusive com os sócios. Tá? Por quê? Porque dentro aqui, ó, do meu passivo, eu tenho uma coisa chamada de patrimônio líquido,
que aqui dentro existe o capital social. Lembra-nos que semana passada eu falei que capital social nada mais é do que o dinheiro que os sócios investem na empresa? Eu até usei o exemplo aqui do Gabriel. Não é isso? Ah, tá. Eu ia falar. Semana passada eu chamei de Guilherme. Guilherme é o outro. Então, Gabriel. Eu até peguei um exemplo do Gabriel, nós constituímos uma empresa, ele deu um valor alto, eu dei uma outra parte, entende? Isso é o capital social. Isso também é uma obrigação. A empresa tem uma obrigação com os sócios, entende? Mesmo sabendo que ela não vai pagar agora, não vai nos devolver esse dinheiro agora, mas é uma obrigação que a empresa tem. Se algum dia a empresa abrir falência, ela tem que devolver esse dinheiro para os sócios. Ok? Beleza? Então tá, então. Virando a página 10. Equivalência patrimonial. Isso significa o quê? Olha, não tem uma regra da contabilidade mesmo, que todo o meu ativo tem que ser igual ao meu passivo. Tá? O valor que der aqui tem que dar exatamente aqui no meu balanço patrimonial. Tá? Ah, Gerson, como assim? Vamos supor, eu pego um empréstimo de 10 mil reais, ok? Esses 10 mil reais é uma obrigação que o SECAP tem, não é isso? Eu vou colocar aqui, ó, 10 mil reais de empréstimo. Só porque, na contrapartida, esses 10 mil reais entrou aonde? Entrou na minha conta bancária, que é um bem. Então, esses 10 mil reais vai entrar aqui e também vai entrar aqui. Então, no final das contas, vai ser igual. Porque todas as minhas ações que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, vai sempre zerar. Tá? Mas tem alguns momentos que pode dar uma diferença. Tá? Vamos supor, eu comprei só porque, infelizmente, nem tudo que a gente compra, às vezes, vem nota. Eu recibo, um cupom fiscal. Então, aí, às vezes, eu tenho que fazer o registro, ou não tenho que fazer o registro. Só porque quando eu vou fechar o meu caixa, eu tenho uma diferença. Entende? Vamos supor, eu tenho uma diferença lá de 100 reais. E aí, o que eu vou fazer? Se o meu balanço, o meu ativo tem que ser igual ao meu passivo. Oi? Aí mesmo, quando tem essa diferença, eu tenho que fazer a equivalência patrimonial, não é isso? Eu tenho que fazer a equivalência patrimonial. O que seria essa equivalência patrimonial? Equivalência patrimonial nada mais é do que o ajuste que eu vou ter que fazer da situação líquida. Então, situação líquida. Situação líquida é a mesma coisa que bens mais direitos menos obrigações. Ou, simplesmente, eu posso resumir essa fórmula: situação líquida é igual ao meu ativo menos o meu passivo. Todo mundo consegue chegar nesse raciocínio? Vamos lá. O meu ativo, eu não falei que é bens e direito? Então, bens e direito, é ativo. Eu não falei que o meu passivo são as obrigações? Então, eu só substituí o O aqui pelo P. Entendeu? Então, a situação líquida é igual o meu ativo menos o meu passivo. Vamos supor que aqui deu o meu ativo deu 10.100.
O meu passivo aqui deu 10 mil. Então, um menos o outro. R$ 100. Então, meus, a minha equivalência patrimonial aqui, ó, é de R$ 100 no meu passivo. Então, entra um ajuste lá do meu passivo de R$ 100. Para quê? Para que o meu ativo seja igual ao meu passivo. E os dois sejam 10.100. Tá? Gerson, pode acontecer o contrário do meu passivo estar maior do que o meu ativo? Pode. Situação líquida, ativo menos o passivo. Situação líquida é igual a... Vamos inverter os valores. R$ 10.000 menos 10.100. Então, eu tenho... Opa, 100. Só porque aí, ó, o 100 aqui é negativo, não é isso? Na matemática, aparece um menos na frente, não é isso? Só que como nós estamos falando de contabilidade, esse menos aqui não pode aparecer. Ele vai aparecer assim, ó, entre parênteses. Na contabilidade mesmo, todas as vezes que um número tiver entre parênteses, significa que aquele número é negativo. Tá? Beleza, menos? Isso vai cair na prova, tá, galera? Tá? Representação do patrimônio cai na prova. Equivalência patrimonial também na prova. Gerson, na prova vai ser o quê? Vai ser cálculo ou vai ser objetivo? A pergunta é, o que vocês acham? Responde. E aí, meninos, na contabilidade, a prova é individual tem 5 pontos. Oi? Gerson, você pode mudar de pensamento no dia? Claro que não. Tem provas que já estão definidas. Tá. Beleza? Vamos lá. Capital líquido. Alguém lê para mim, pastor? Maria Eduarda, você lê para mim, pastor, por favor? Patrimônio. Aqui embaixo. Então, Não, patrimônio líquido lá em cima. você Falei falou capital? você falou Ah, então capital. desculpa. É patrimônio, desculpa. Não, mas tá bom. Tá bom. Mas já que o capital, o patrimônio é instituição, Deus, o que acontece? Repara só. Na nossa vida, não é nada diferente dentro das empresas também. Tem várias ações que são feitas, tá? E aí, alguma dessas ações, o que acontece? Vai nos custar financeiramente e outras não, tá? Como assim? Vamos lá. Dentro da contabilidade existe uma coisa chamada de atos e fatos, tá? O que são os atos? São todos os movimentos, são todas as ações que eu faço e não vai me dar nenhum custo financeiro. Não vai alterar o meu patrimônio. Ok? Isso eu chamo de ato. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. A empresa marcou entrevista com alguns candidatos para uma determinada função. E aí teve a entrevista. A pergunta é, teve algum custo para a empresa essas entrevistas?
A empresa gastou algum dinheiro para fazer essa entrevista? Não. Então, isso eu chamo de ato. A empresa teve um ato do qual não levou a mudança do seu patrimônio. Tá bom? Fatos. São todas as ações que a empresa toma e, com isso, tem despesa. E, com isso, vai alterar o seu patrimônio líquido. Vamos dar um exemplo. Continuar esse exemplo aí. Eu fiz a entrevista, ok? Aí, essa entrevista, ela levou alguns candidatos a serem contratados, ok? Eu encaminhei esses candidatos para poder fazer exame médico. Essa atitude teve alguma despesa para a empresa? Sim. Os exames são pagos, são todos pagos pela empresa, ok? Tirando o professor, tá? Você sabe disso? Por exemplo, quando a Prefeitura da Serra chama de professor, é o próprio professor que tem que pagar o exame. É sério. Aí, só que assim, não é um exame qualquer, é um exame para falar que o professor tem aptidão para trabalhar. É diferente das empresas. Mas no final acaba que a pessoa que paga por conta que está cansada da pessoa. Esse não. A empresa se paga, porque tem muitos deles que não são contratados depois. Mas não, o exame admissional não é pago pelo funcionário. Não tem que ser pago. O que pode ser pago, talvez, é um exemplo. O funcionário ele consta um problema de saúde, vamos supor. O funcionário foi ali e o cara é motorista. E os motoristas fazem um exame com o EDRE. Faz. Aí, vamos supor que, quando ele foi fazer ele deu uma alteração, deu uma pequena arritmia no coração dele. E aí, é o seguinte, a empresa vai querer contratar. Por quê? Porque não precisa procurar esse problema de coração dele. Aí, a empresa, o médico chama um candidato, aí fala, olha, deu uma pequena arritmia no seu coração. A pergunta é, você quer procurar um cardiologista e trazer um laudo do cardiologista, então você não tem problema sério no seu coração? Tem candidato que a empresa é boa, o cara tem uma grande taxa para ele fala, não, isso não é problema, vou um cardiologista. Aí procura um cardiologista que é especialista, e aí vai, pega, faz um individual, e aí é contratado. Nesse caso, o especialista quem paga é o candidato, mas o exame admissional é a empresa. Eu tive um fato. Por quê? Porque eu gastei com essa atitude. Então, querendo ou não, vai alterar o meu patrimônio da empresa. Outro exemplo. Isso acontece muito, tá, menos? Com a empresa, o funcionário tem o empresário ele tem a empresa, ok? No qual, muitas das vezes, ele está tentando fechar uma parceria, tá? Ou tentando captar clientes. Vou dar um exemplo. Segunda-feira agora, eu tenho uma reunião com um cliente meu, no qual nós vamos marcar numa cafeteria aqui em Laranjeiras. Ele já falou que nós vamos marcar para tomar um café. Ok, beleza. Essa reunião em si, ela vai me dar alguma despesa financeira? Não, é só uma reunião. Eu posso entrar lá na cafeteria e sair sem tomar um café. Ok? Então, é um ato. Eu estou tendo um ato administrativo ou um ato contábil, tanto faz. Então, eu estou tendo um ato, não estou tendo despesa. Suposto que lá no dia, Deus toca no meu coração e eu falo, eu vou pagar o café. O meu e o do meu cliente. Porque também tem isso, tá, gente? Isso não é visto como simplesmente uma despesa. É visto como se fosse um investimento. Eu estou bancando um café, o qual vai me render um contrato, o qual eu vou ganhar no futuro. Isso pode acontecer. O pagamento do café é um ato ou um fato? É um fato. Por quê? Porque eu estou gastando dinheiro. Eu vou alterar o meu patrimônio. Beleza? Tranquilo? Então, isso é um ato e um fato. Vamos agora para a parte do qual a Maria Eduarda leu. O capital próprio ou o capital líquido. Menos o capital. Quando eu falo sobre o capital próprio, nada mais é menos do que o dinheiro da empresa.
Tá? Isso pode incluir o investimento de capital social dos sócios, que passa a ser o patrimônio da empresa. Então, esse capital próprio pode vir do capital social ou também pode vir da operação da empresa mensalmente. Entende? Se a empresa recebeu, né, aí vendeu, então ele teve um faturamento. E isso também se caracteriza como um capital próprio da empresa. Beleza? Tranquilo? Virando a página aí, na página 11, nós vamos ter menos o que a gente chama de capital de terceiros. O capital de terceiros nada mais é quando eu pego o dinheiro emprestado, quando o capital está comigo e não é meu. Vamos supor, se eu pego um dinheiro emprestado do banco, o dinheiro está comigo? Sim. Mas o dinheiro, teoricamente, é meu? Não, é do banco. Eu não tenho nenhum desse dinheiro do banco. Isso a gente chama de capital de terceiros. Tá? Até mesmo o patrimônio, o capital social, ele pode entrar também no capital de terceiros. Por quê? Porque o dinheiro está em posse da empresa, mas o dinheiro não é da empresa, teoricamente. Por quê? Porque ele é do sócio da empresa. Tá? Então, ele é dos donos. Então, ele também pode entrar aqui como característica como capital de terceiros. Beleza, meus? Tranquilo? Então, vou pedir para vocês fazerem a atividade da página 11, 12 e 13. Agora, amigos, começando agora. Jéssica, eu posso escrever no livro? Pode, não tem problema nenhum. Ué. Só tem... Oi. Não. Beleza, mesmo? Então, começando a fazer a atividade agora. E na próxima aula, eu irei visualizar. Oi? Ensino o conceito da contabilidade. É mais fácil. Essa são inicial do celular. Está sem livro? Vai lá embaixo, solicita na descrição. Pode ir os dois. Só deixa a mochila. Beleza, enquanto isso eu vou fazendo chamada, tá?
Então, vai ser o quê? Para ver se vai ser a penúltima. Não sei, depende de vocês. Você não pode fazer de contas? Oi? Uhum. Poxa, o senhor ainda não fez? Fazer agora. Eu tenho Maria e Bianca em casa. Deixa eu chamar. Ana, Ana tá aí, Bianca tá em casa, Gabriel, tá aí, Guilherme, Isabela, desculpa. Lara, Maria Eduarda, Rita, Stephanie, Sunamita, tá aí, Tiago, Yarley, Yasmin, Kailane, Davi, Lívia, Ana Carla, Gustavo, Isaac, Maria Clara, tá em casa, João, Ana Júlia, Ângela.
Meninos, na próxima aula eu corrijo essa atividade, tá? Desejo vocês um bom final de semana e até semana que vem, galera. Deus abençoe a todos. Professor, Oi, bom dia. Tem problema eu te Oi. entregar essa atividade quando eu chegar? Porque eu só vou chegar no final de janeiro. Qual que me é? manda foto. Tá bom. Pede às meninas a página, passa, tira a foto e me manda. Mas é porque eu não peguei o livro. Pede às meninas. Tá. Posso? Obrigada. Boas férias. Obrigada. Tchau, Manda tchau. mensagem comigo.